Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1. Verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dizem assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Criador, nós nos dirigimos a Ti em oração, suplicando que o Senhor nos dê o enorme privilégio. Que privilégio, ó Deus, ouvirmos a Tua voz, ouvirmos aquilo que o Criador deste universo tem para nos dizer. Perdoa-nos quando negligenciamos momentos como este aqui. Ajuda-nos, a nós que aqui estamos, a ouvirmos a Tua palavra e dela aprendermos. Nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós chegamos ao nosso penúltimo sermão do ano sobre as doutrinas da graça. Domingo que vem eu vou pregar ainda sobre perseverança dos santos, num dos textos mais espetaculares que existem acerca da preservação dos santos, que é a carta de Judas. Poucos textos na palavra de Deus falam de forma tão extraordinária acerca dessa doutrina quanto a carta de Judas. Você lembra lá como que começa Judas? Judas vai dizer àqueles que são chamados, amados e mantidos por Deus. E o contexto no qual Judas fala isso é extraordinário. E o porquê Judas fala isso é extraordinário. E ele encerra a sua carta falando que Deus irá nos preservar. Hoje, segundo e penúltimo sermão sobre a perseverança dos santos. Essa expressão cunhada, perseverança dos santos, ela contém assim muitas verdades importantes por trás dela, tais como ela declara não só o resultado, mas também o estado no qual a salvação de um crente permanece segura. Essa expressão transmite a ideia de que, na condição de convertido, o crente persiste espiritual e moralmente. Essa expressão nos lembra que o cristão enfrenta tentações,
dificuldades, provas na sua caminhada com Deus. No entanto, ele persevera em meio a esses desafios. Apesar dessa expressão trazer junto dela todos esses ensinamentos, essa expressão perseverança dos santos, ela não nos diz em que estado um crente permanece salvo. Ela não nos diz pela vontade de quem, ou por qual poder e por quais meios o crente persevera. E isso abre espaço para uma pessoa pensar que, uma vez convertido, o crente possui dentro de si a capacidade, o poder, a vontade para sempre preservar em meio às tentações e dificuldades, ainda que ele não possua essa disposição, essa capacidade antes da sua conversão. E esse não é o ensinamento bíblico sobre o assunto. Claro que a expressão não exige essa distorção, não exige essa interpretação. No entanto, ela também não exclui. Por isso que alguns teólogos têm entendido que, ao se tratar e estudar, ou ao se denominar essa doutrina, esta verdade, a melhor expressão para descrever tal doutrina seria a expressão a preservação dos santos. E essa expressão preservação dos santos, ela é rica em conteúdo e ela é bíblica na sua ênfase. Essa expressão nos diz que o crente persevera em seu estado regenerado em razão dele ser preservado. Isso significa que eu e você permanecemos continuamente na dependência da graça de Deus. Isso significa que eu e você permanecemos salvos por causa da vontade do poder de Deus e não por causa da vontade do poder humano. Isso significa que o cristão persevera porque é preservado por Deus. É isso que Judas vai falar na carta dele. Judas vai falar da capacidade, da força, do poder do erro. E aí ele vai suplicar aos crentes que batalhem pela fé que uma vez por todas foi entregue. E eles deveriam perseverar na fé no meio do erro. E Judas vai dizer: o erro é tão poderoso, o engano é tão poderoso. E aí ele começa a citar os exemplos que os israelitas, que viram os maiores milagres, meses depois começaram a desejar voltar para o Egito. Poder do erro. Judas vai dizer dos anjos que estão no céu, criaturas perfeitas, num lugar perfeito. O erro chegou no coração deles. O erro é algo poderosíssimo. E Judas diz: quem é soberbo ao ponto de crer que pode perseverar sozinho? Por isso que Judas vai dizer que nós somos chamados, amados e mantidos por Deus. Porque ninguém persevera sozinho. Por isso, daí a ideia da preservação dos santos. Essa expressão, ela tem a vantagem de incluir muita informação relevante. Se não por uma afirmação direta, ao menos por implicação. Por exemplo, ela honra a obra de Deus e exclui a glória do homem. Ela reflete a ênfase bíblica na graça soberana que vai preservando os eleitos.
ela revela o poder ativo de Deus na salvação do eleito, do começo ao fim, da conversão à consumação, à glorificação. Então, irmãos, essa doutrina, ela nos ensina que é Deus quem preserva o seu povo. E existem vários textos bíblicos, eu vou ler alguns deles aqui. E eu vou lendo e você pode ir acompanhando aí por causa da nossa hora. Por exemplo, mas eles estão aí, a referência de cada um deles está aí no esboço. Salmo 37 diz: o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Jeremias 32, um dos textos mais famosos das Escrituras: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. 1 Pedro 1: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, o que Deus preserva? O que Deus preserva? Ele preserva a nossa vida de regeneração. Como vai dizer João, 1 João 3,9: todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então, ele preserva a fé e a obediência deles, de forma que continuam a crer e a guardar os mandamentos divinos. Deus preserva a sua obra de graça no meio do seu povo. Salmo 90: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 138: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. E o texto que lemos no início, Filipenses 1,6: estou plenamente certo, diz o apóstolo Paulo, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que Deus preserva. E o que é que Deus não preserva? Deus não preserva a carne e as obras da carne. No crente, a carne, as suas obras e o seu domínio devem ser destruídos. Deus não preserva os crentes da tentação, da fraqueza ou de cair em pecado. Isso aqui é muito importante se entender. Os crentes, eles não são preservados de cair, mas de cair definitivamente. Os crentes não são preservados da tentação, mas de serem destruídos pela tentação. Os crentes não são preservados do pecado, mas do pecado para a morte. Então, por um lado, é muito claro nas Escrituras, por um lado, as Escrituras dão uma ênfase na verdade de que é Deus que preserva os seus, é Deus quem preserva os eleitos. No entanto, também é verdade que os eleitos perseveram em santidade. Eu creio que a perseverança, ela é tanto uma obra de Deus, quanto uma obra do homem. Estou dizendo que eu creio, porque existem alguns calvinistas que entendem que
nem na santificação o homem possui nenhuma participação. Ou seja, existe monergismo não apenas na salvação, mas também na santificação. Eu, Davi, eu não penso assim. Eu entendo que a salvação é monergística e a salvação é sinergística, ou seja, na salvação existe a participação humana. A perspectiva da preservação, ela não nega que o crente deve deliberadamente se aperfeiçoar. A perspectiva da preservação não nega que o crente deve conscientemente se esforçar para perseverar. Eu não creio que corresponda ao ensino das Escrituras a ideia de que nós não precisamos exercitar nenhum esforço consciente em nosso desenvolvimento espiritual, visto que é Deus quem nos preserva. Eu encontro nas Escrituras várias ordens para que os crentes perseverem em santidade. Por exemplo, Pedro vai dizer lá na sua segunda epístola que nós devemos confirmar a nossa vocação e eleição. Paulo vai dizer em Filipenses 2, a mesma carta que diz que é Deus que completa a obra que começou, no segundo capítulo ele vai dizer que nós devemos desenvolver a salvação com temor e tremor. O autor aos Hebreus afirma que os cristãos devem correr com paciência a carreira que lhes está proposta, olhando para o autor e consumador da fé. A Bíblia fala que nós, crentes, pessoas nascidas de novo, regeneradas, devem e precisam perseverar na luta contra o pecado. E como que nós perseveramos na luta contra o pecado? Através dos meios de graça. Quais são os meios de graça? São muitos. Ler, ouvir, pesquisar, meditar nas Escrituras. Orar a respeito das ordens das Escrituras. Praticar essas ordens. Tudo isso é necessário para a gente fugir do pecado. E assim então promovermos a santidade. Há um teólogo chamado John Murray. Ele diz assim: a perseverança dos santos nos lembra muito forçosamente de que somente aqueles que perseverarem até o fim é que são os verdadeiros santos. Então, quando eu leio as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, eu vejo essa dicotomia entre o que nós como cristãos temos a responsabilidade de fazer e aquilo que Deus já fez e faz por nós. Por um lado, nós ouvimos repetidamente nas Escrituras como devemos viver, como devemos agir, como devemos pensar, como devemos falar. Nós somos encorajados a ser isso e a evitar aquilo. Nós somos informados sobre o que fazer, até que ponto nos dedicarmos e para que tarefa ou que tarefas nos separar. Por outro lado, muito do Novo Testamento enfatiza o que Cristo já fez por nós. Nós somos chamados, justificados, santificados e guardados na fé sem qualquer esforço da nossa parte. Cristo e o Espírito Santo dizem as Escrituras que eles estão continuamente intercedendo por nós. Nós somos os beneficiários de uma herança que não pode ser medida em termos humanos.
Então, o que eu quero dizer nessa parte inicial da mensagem sobre essa doutrina chamada de preservação dos santos? Eu creio que a preservação divina e a perseverança humana, elas são complementares. Os santos perseveram somente por causa da atividade preservadora de Deus que neles opera. E Deus os encontra em suas dúvidas, em seus temores, em suas aflições. E lhes provê graça, misericórdia, para que eles continuem perseverando. O Deus que ordena aos crentes a perseverarem, lhes dá a capacidade de fazerem isso. Olha o que disse John Owen: a graça não anula a nossa responsabilidade, mas nos capacita a cumpri-la. Ela não nos isenta dos deveres, mas nos equipa para o cumprimento deles. Acerca da parte de Deus na preservação do cristão, olha o que diz a nossa confissão de fé. Ela diz assim: esta perseverança não depende de um livre-arbítrio da parte dos santos, mas sim decorre da imutabilidade do decreto da eleição, fluindo do amor gratuito e inalterável de Deus Pai, sobre a eficácia do mérito e da intercessão de Jesus Cristo, da união com Ele, do juramento de Deus, da habitação de seu Espírito, da semente de Deus dentro neles, da natureza do pacto da graça. De tudo isso decorrem também a certeza e a infalibilidade da perseverança dos santos. Então, a obra preservadora de Deus não faz dos crentes um pedaço de madeira, um pedaço de pedra. A obra preservadora de Deus não nega a responsabilidade racional e moral dos eleitos. Não nos faz marionetes. Foi um dos livros mais extraordinários que eu já li. O título do livro é Resoluções, de Jonathan Edwards. Esse teólogo, um dos maiores do cristianismo, ele sabia que ele precisava submeter a si mesmo a algumas disciplinas, a fim de que pudesse avançar, crescer em santidade. Então ele criou para ele mesmo algumas resoluções. Se transformou num livro. Eu resolvo que a partir de hoje eu vou fazer isso, 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 isso. E foi lá anotando. No entanto, ele estava consciente de que mesmo que ele tivesse resolvido fazer aquelas coisas que o ajudariam a crescer em santidade, ele estava certo, consciente de que somente Deus é o agente da santificação. Ele sabia que não tinha como cumprir as suas resoluções simplesmente porque ele resolveu fazer aquilo. Olha o que ele diz em seu diário. Ele diz assim: descobri por experiência própria que mesmo fazendo resoluções e elaborando tantas estratégias para cumpri-las, como nunca aconteceu antes, tudo isso é nada e não tem propósito algum sem o mover do Espírito de Deus.
Eu sei o que é isso, gente. Você sabe o que é isso. Quantas vezes nós já, diante de uma mensagem que abençoa as nossas vidas, diante de um livro que nós lemos, diante de um filme que nós vimos, a gente diz assim: não, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer. Aí você tenta fazer por você, com as suas forças, com a sua capacidade. Você faz um dia, 2 dias, acabou. Por quê? Porque você não caiu de joelhos dizendo: Senhor, me ajuda. Porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir fazer. É o que ele está dizendo aqui. Se o Espírito de Deus deixasse de se manifestar em mim sempre, como ocorreu na semana passada, apesar de tudo que faço, eu não cresceria, mas definharia e desvaneceria miseravelmente. Percebo que se o Espírito de Deus deixasse de agir um pouco mais, eu não hesitaria em quebrar minhas resoluções e logo chegaria ao meu velho estado. Então, gente, olha só. O Deus que ordena aos crentes a perseverarem, lhes dá a capacidade de fazerem isso. Então o que a Bíblia nos diz? Por um lado, é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Por outro lado, nós devemos desenvolver a salvação com temor e tremor. Outra coisa, a preservação dos santos, ela não é uma doutrina isolada. Aliás, não existem doutrinas isoladas, mas a preservação dos santos, ela segue de outras doutrinas bíblicas sobre a salvação. Se eu disser a você que eu tomei a decisão de alcançar a linha de chegada numa corrida, presume-se que eu percorrerei a distância entre a linha de partida e a linha de chegada, e que eu vou saltar qualquer obstáculo no caminho, seja o meu cansaço, seja a minha fadiga, seja o que for, eu vou saltar esse obstáculo. A preservação dos santos não é uma doutrina isolada, e negá-la significaria contradizer não só essa doutrina específica, mas todo o padrão de soteriologia bíblica. Então vamos ver aí algumas verdades relacionadas à doutrina da preservação dos santos. Primeiro, a certeza da salvação ter convicção de que eu sou salvo não é necessário para a salvação. Nós não temos que saber que somos salvos para sermos salvos. Segurança não pertence à essência da fé. Certeza é um fruto
de fé e pode acompanhar a fé. Contudo, certeza não é essencial à fé salvadora. Nós podemos ser salvos sem a certeza da salvação. Por que isso é importante a gente saber? Porque existem momentos na nossa vida, eu vou falar deles daqui a pouco. Existem momentos na nossa vida, momentos de luta, de angústia, de tribulação, momentos de iniquidade, em que nós pensamos assim: eu não sei se eu sou um crente. Significa que eu perdi a salvação? Você quer ter essa sensação de que você não é um cristão? Leia sobre a vida dos puritanos. Você vai ter essa sensação claramente. Leia um livro do J. Packer, Os Gigantes de Deus. Você vai acabar de ler esse livro e vai falar assim: será que eu sou crente? Você perdeu a salvação por causa disso? Então, naqueles momentos em que nós atravessamos períodos nublados, densos, terríveis na nossa vida, em que a gente chega a duvidar se Deus realmente fez uma obra no nosso coração, isso não significa que a gente perdeu a salvação. A certeza não é essencial à fé. Segundo, a certeza da salvação não promove uma vida libertina. Alguém pode alegar o seguinte, e normalmente esse argumento aqui é um daqueles que são usados por aquelas pessoas que começam a estudar as doutrinas da graça. Se a pessoa é uma eleita, se a pessoa tem certeza de que nunca vai perder a salvação, então ela pode ir para o mundo e aproveitar o quanto ela quiser, ela vai ter uma carta branca para fazer o que bem entender, porque ela está salva mesmo. Só fala isso quem nunca entendeu o que é redenção. Está confundindo o que a nova criatura entende por aproveitar a vida. A nova criatura, aquele que teve a sua mente, o seu coração transformado, a definição dessa pessoa de aproveitar a vida não é a mesma definição daquele que não é regenerado. Aquele que está certo da sua salvação, ele jamais desejará voltar para uma vida de pecado. A segurança da salvação não promove uma licença para uma vida libertina. Pelo contrário, gente, promove um coração grato, um coração contrito, um coração obediente, um coração submisso ao Senhor. Quantas vezes você já ouviu falar isso aqui esse ano? Graça recebida é santidade desejada. Amor e gratidão são os melhores combustíveis para a obediência cristã. Então não tem essa de que a certeza da salvação produz uma vida libertina. Só fala isso quem nunca entendeu
o que é redenção. Terceiro, a certeza da salvação é importante para vivermos em paz. Domingo passado, quando eu terminei de pregar, uma irmã falou assim comigo: pastor, nunca na minha vida eu tive tanta paz como depois que eu passei a ouvir essas mensagens sobre a fé reformada. Irmãos, a verdade da preservação dos santos, ela nos foi revelada para vivermos em paz. Sabe por que Deus colocou isso na Bíblia? Porque tem coisas que Deus não nos revelou. Aliás, tem muitas coisas que Deus não nos revelou, não é? Tem muitas coisas que a gente gostaria de saber, mas não sabe porque Deus não revelou. Mas a segurança da salvação Deus nos revelou. Deus não poderia muito bem ficar como a igreja católica faz: se você fizer isso, você vai perder a salvação, hein? Se você não ouviu o que o pastor Davi falou do dia do culto de Natal, dia 25 e dia 31, você vai... Olha lá, hein? Olha o purgatório, hein? Podia viver debaixo de ameaça assim, não podia? Mas Deus nos revelou essa doutrina para que nós vivêssemos em paz, sem medo das ameaças. A pessoa a quem falta a segurança de salvação é uma pessoa que é vulnerável às ameaças, é uma pessoa que é vulnerável às heresias. A pessoa a quem falta a convicção de que nunca vai deixar de ser salva, ela é assaltada por dúvidas e por incertezas quanto às promessas de Deus. Já o cristão confiante, convicto da sua salvação, ele fica livre do medo paralisante que inibe o crescimento espiritual. Ele faz da doutrina da justificação pela fé a âncora da sua alma. Ele está agarrado ali, ele diz: de jeito nenhum que eu perco a minha salvação. O cristão certo da sua salvação, ele cresce em paz, ele cresce em alegria, ele cresce em amor, em gratidão ao Senhor. Ele não é aprisionado pela culpa da consciência. Ele não fica dando ouvidos às acusações de Satanás. Na sua segunda epístola, Pedro, ele exorta os crentes a buscarem a verdadeira segurança prometida no Evangelho. Abra aí, vale a pena ler esse texto. 2 Pedro 1. Versos 10, 11 e 12 dizem assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas,
embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Esse teólogo, Joseph Carl, ele diz assim: a maior coisa que podemos desejar além da glória de Deus é a nossa própria salvação. E a coisa mais agradável que podemos desejar é a segurança da salvação. Todos os crentes desfrutarão do céu quando deixarem este mundo. Porém, alguns crentes desfrutam do céu enquanto estão aqui na terra. J.C. Ryle, eu não coloquei aí, mas ele tem uma palavra muito interessante quanto a isso. Ele diz assim: a segurança da salvação deixa o crente paciente na tribulação, calmo no luto, impassível na dor, sem medo das ondas malignas, satisfeito em toda situação, pois lhe confere uma firmeza de coração. Olha o que ele diz: a segurança da salvação adoça suas xícaras amargas, diminui os fardos das suas cruzes, aplana os terrenos irregulares por onde ele viaja e ilumina o vale das sombras da morte. Faz que sempre sinta ter algo sólido sob os pés e firme debaixo das mãos, um amigo de confiança no caminho e um lar seguro no final. Em penúltimo lugar, se a doutrina da preservação dos santos não é uma doutrina isolada, não é uma verdade isolada, quais são as outras verdades que procedem ou que estão junto dela? Outra verdade: o maior inimigo da certeza da salvação é o nosso pecado. Leia a lista que Paulo faz: pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do porvir, nem de... Vê lá a lista. Nessa lista, o pecado está ali? Ali não está o pecado. Quando nós cometemos pecado, nós perguntamos a nós mesmos: como eu fui capaz de fazer isso? Você não pergunta? Você não se faz essa pergunta? Como eu pude ser capaz de fazer algo tão horrendo? Como é possível um verdadeiro cristão fazer algo parecido com isso que eu fiz? E quando as nossas consciências, elas são feridas seriamente, não é coisinha pequena não, nós podemos entrar naquilo que os santos do passado têm chamado de a noite escura da alma. Você já viveu a noite escura da sua alma? Eu já tive algumas noites bem escuras, indescritivelmente escuras. E sabe o que marca, pelo menos para mim,
Sabe o que marca um momento como esse? Um terrível senso da ausência de Deus. Nós temos a sensação de estarmos nos aproximando da beira do abismo. A gente acha que vai sucumbir. Então, a segurança da salvação, ela pode ser, abalada. Pode ser intermitente. Pode ser rompida e rudemente sacudida. Certeza da salvação não é algo congelado, concreto, que nunca vai se mexer. Certeza da salvação não é algo incapaz de aumento ou de diminuição. A nossa fé, a nossa segurança tendem a ser fracas, frágeis, especialmente quando tem pecado incluído. Se tiver pecado naquele meio ali, aí a gente começa a ficar vulnerável e dizer: sou crente é coisa nenhuma. É por causa disso que a gente precisa se agarrar. Precisamos nos agarrar no que diz a nossa confissão. Gente, ler a confissão é muito importante. A nossa confissão, lá no capítulo 18, parágrafo 4, diz assim: os crentes verdadeiros, eles podem ter a sua certeza de salvação abalada, diminuída ou interrompida de diversas maneiras, por negligência na preservação dessa certeza. Como que você faz para preservar essa certeza? Falei há pouco. Meios de graça. Meios de graça. Por negligência na preservação dessa certeza, por caírem em algum pecado específico que fere a consciência e entristece o espírito, por uma tentação súbita ou veemente, por Deus retirar de sobre eles a luz da sua presença, permitindo que mesmo os que o temem caminhem em trevas, que não tenham luz. Contudo, eles jamais ficam destituídos da divina semente e da vida de fé, do amor de Cristo e dos irmãos, da sinceridade de coração e da consciência do dever. É a partir dessas graças, por obra do Espírito, que a certeza da salvação pode ser revivificada no devido tempo, e mediante elas os crentes são preservados de um total desespero. Gente, essa questão de buscar ter certeza da salvação é algo muito sério na Bíblia. A Bíblia nos estimula em vários momentos a termos convicção de que somos salvos.
2 Coríntios 13, verso 5: examinai-vos a vós mesmos, disse Paulo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Em Mateus 7, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam. Mateus 7, Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Davi e Pedro são dois exemplos das Escrituras de homens que tiveram uma queda terrível. Você conhece a história de Davi e Pedro? Eu conheço. Tiveram uma queda terrível, mas essa queda não foi plena, não foi final. Ambos foram restaurados ao arrependimento e à graça. Crentes podem sofrer uma queda radical, mas se eles forem realmente salvos, essas quedas serão temporárias, não serão permanentes. E é diante de quedas tão graves de alguns crentes que a pessoa que estuda a perseverança dos santos pela primeira vez faz aquela pergunta assim: mas pastor, e aquelas pessoas que viveram 15 anos dentro da igreja, cantaram no louvor, exerceram cargos de liderança, e aí eu aproveito e falo assim: foram pastores, pregaram, porque eu já sei o que ela vai perguntar, e saíram da igreja, e hoje estão longe, alguns não dando prova nenhuma da fé que um dia professaram. Essa indagação serve de link para o meu próximo ponto, para o ponto final. A perseverança final dos crentes é a única prova definitiva de que fomos escolhidos por Deus. Lembre-se do seguinte: o verbo salvar, ele aparece na Bíblia em vários tempos. Nós temos sido salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Quando você apanha a sistematização da teologia, você percebe que há uma dimensão, no capítulo da soteriologia, há uma dimensão passada, presente e futura para a salvação. A nossa salvação, ela começou na eternidade, como vai dizer Paulo a Tito, foi prometida antes dos tempos eternos. Ela é realizada no tempo, quando nós ouvimos o chamado eficaz e respondemos com fé que foi colocada em nós por Deus, mas ela ainda aguarda o futuro lá no céu. O Novo Testamento fala de suportar até o fim. Jesus vai dizer lá em Mateus 24: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Somente aqueles que resistem na fé serão salvos para a eternidade. Por isso que na fé o importante não é começar bem, é terminar bem. O chamado semi-pelagianismo afirma que uma pessoa ela pode chegar à fé
fé autêntica e cair, perdendo a salvação. E eles têm alguns textos bíblicos que são espinhosos, que eu vou tratar com vocês, não esse ano, ano que vem. É o que ensina a Igreja Católica Apostólica Romana. O sistema de teologia sacramental de Roma prevê, por penitência, a salvação daqueles que caíram da fé. Não sei se vocês vão se lembrar das nossas primeiras mensagens desse ano, quando eu expliquei lá a ideologia católica do tesouro do mérito, que é o acúmulo de méritos dos santos que ao longo da história tiveram uma vida tão perfeita que foram acumulando mérito. E aí, através do sacramento, você vai lá e pega mérito desse tesouro do mérito. Penitência é chamada pela Igreja Católica de a segunda prancha da salvação para aqueles que naufragaram na fé. A teologia reformada não crê assim. Nós entendemos que uma vez salvo para sempre. Por quê? Lembra de semana passada que nós falamos? O Espírito Santo, ele é o penhor. O Espírito Santo é o selo. O que diz o selo? É algo que não pode ser aberto. Está selado, está guardado. Concordamos com aquele outro ditado que diz assim: se nós a temos, nunca perderemos. Se a perdemos, é porque nunca tivemos. Na parábola do semeador, Jesus descreve essas pessoas, advertindo que nem toda resposta entusiasta ao Evangelho é salvadora. Lembra lá da parábola? Ouvintes comparados ao solo rochoso recebem inicialmente o Evangelho, florescem, mas logo murcham quando as dificuldades surgem. A Bíblia também descreve pessoas que você olhava para elas num determinado tempo da sua vida e dizia assim: é um crentaço. Que exemplo de homem. Pareceram seguir o Senhor por um tempo, mas depois caíram. Pessoas como Saul, Aitofel, Judas, Himeneu, Alexandre. Eles podem ter possuído vários graus de convicções e impressões na graça comum de Deus, mas não tinham a fé salvadora e por isso nunca foram crentes verdadeiros. Essa é a verdade sobre as pessoas que estiveram na igreja anos e anos, cantando, liderando o ministério, pregando, foram para o mundo, nunca foram convertidas de verdade. Então, por que perguntar sobre um caso que não pode acontecer? Por que perguntar sobre um caso que não pode acontecer? É impossível ao verdadeiro Filho de Deus perder a sua filiação. Falei aqui semana passada, é impossível cometer suicídio espiritual. Na Bíblia não existe a expressão suicídio espiritual.
quando as coisas velhas já se passaram e todas as coisas se tornaram novas, pode esse homem tornar-se velho de novo? Claro que não. Dizer que a regeneração é reversível é interpretar mal a definição bíblica de regeneração. Se a pessoa que caiu em pecado for genuinamente convertida, ela vai se arrepender, ela vai voltar. Devido à pecaminosidade que nessa vida jamais abandonará o cristão, até o seu último fôlego de vida, o pecado vai te perseguir. E quando você der o último suspiro e subir para o céu, não tem mais pecado. Esse é um dos maiores motivos pelos quais o céu é céu, porque a gente não vai ser mais assolado pelo pecado. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, o regenerado pode, irmãos, pode, e de fato cai em tentação e pecado. Eu caio, você cai, nós caímos. Mas se formos regenerados, o salmista ele nos assegura, está no Salmo 37, ainda que caia, não ficará prostrado. Sabe por quê? Ele diz, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Perseverança não significa que os cristãos não cairão, significa que eles não se perderão, porque eles vão voltar. Pastor, mas e se ele não se levantar? E se ele não voltar? Vamos rapidamente, por causa da hora, ver alguns textos bíblicos muito interessantes sobre essa possibilidade de tais pessoas não voltarem. Rapidinho para a gente terminar. Mateus 13, abra aí. Mateus 13, a partir do verso 47... até o verso 50, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, olha que coisa interessante. Os peixes lançados fora na fornalha, também foram apanhados na rede do reino. Foram apanhados na rede do reino, apanhados pelo reino, mas não estavam preparados para a vida eterna. Então é possível alguém experimentar os poderes do reino e não ser do reino. Tal como aqueles realizadores de milagres lá de Mateus 7, fizeram grandes coisas no meio do reino ou não fizeram? Jesus vira-se para eles e diz assim: nunca conheci vocês, sai fora. Outro texto, Mateus 22, vira aí algumas páginas, mais um texto falando do reino dos céus, verso 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Pula para o verso 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados.
Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A falta de veste nupcial provavelmente é a interpretação dos melhores intérpretes da Escritura. A falta de veste nupcial aqui provavelmente representa a falta de justiça. O homem mal vestido foi atraído pelo poder do reino, atraído do mundo para a sala do banquete, tal como o peixe apanhado pela rede. No entanto, esse homem não estava preparado para o reino e por isso foi lançado fora. O último texto, 1 João capítulo 2. Abra aí. A partir do verso 18: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes também, permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então João fala de pessoas que abandonaram a companhia dos crentes. João diz: não eram dos nossos. Se fossem, teriam permanecido. A saída deles manifestou o verdadeiro estado do seu coração. E eles são contrastados com quem? Com aqueles que têm a palavra habitando em seus corações. Então, irmãos, se nós a temos, nunca perderemos. Se perdemos, porque nunca tivemos. Relembrando, a perseverança dos crentes é uma obra sinergística de Deus e do eleito. A certeza da salvação não é uma condição necessária para a salvação. A certeza da salvação não promove uma vida libertina. A certeza da salvação é muito importante para vivermos em paz. O maior inimigo da salvação é o nosso pecado, e a perseverança final dos crentes é a única prova definitiva de que fomos escolhidos por Deus. Eu encerro dizendo o seguinte: já falei isso umas 2 vezes aqui na igreja. Leia um livro chamado O Livro dos Mártires, John Fox. Ele conta ali muitas histórias dos mártires da fé. Irmãos, a maior parte dos mártires ia para a fogueira, ia para a estaca, ia para a forca, sorrindo,
com alegria. Alguns deles, diz John Foxe, ficavam discutindo quem vai ser o próximo. Nosso amigo foi, serei eu. Eu pergunto, que poder é esse que fazia com que os mártires dessem risada dos imperadores e dos reis que os ameaçavam? Sabe que poder é esse? A certeza de que dali da fogueira eles iam diretamente para o céu. A certeza da salvação trazia regozijo para esses homens. O que fez eles permanecerem firmes? A convicção de que aquele fogo, como disse um deles, esse fogo vai durar alguns minutos e vai destruir a minha carne. No entanto, o fogo que vos aguarda, disse ele para os imperadores, é um fogo eterno que consumirá as vossas almas. Certeza de salvação. Por isso que nós vamos encerrar esse culto cantando: não sei, eu não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus nos abençoe. Amém.